Boa tarde, agora vai uma diferença entre conciliação e mediação, senhores, para os meus alunos aí de formas adequadas de solução de conflitos. As formas adequadas de solução de conflitos que a gente examinou foi apenas, então somente, por enquanto, a negociação, embora eu tenha dado um panorama de todas as formas adequadas de solução de conflitos, que depois passarei em material para os senhores. Enquanto os senhores fazem a atividade da negociação, que já foi passada pelo AVA, nós temos, na verdade, primeiramente, antes de entrar na mediação, que fazer a distinção entre a conciliação e a mediação, uma vez que hoje é muito comum essa confusão, tendo gente que já põe lá audiência de conciliação / mediação, achando que elas são sinônimas e não são, né? Existe uma diferença muito substancial, embora as duas adotem a interferência de um terceiro imparcial e neutro em relação às partes. A posição de um e de outro são significativamente distintas. Então vejamos bem, o que faz um conciliador? O conciliador ele se propõe a resolução de um litígio. Portanto, o foco do conciliador é a solução. Tem que solucionar, de preferência de forma rápida, com o menor custo possível envolvido para as partes. Então, essa é a proposta do conciliador. O conciliador verifica qual é o conflito e tenta propor soluções para as partes, tentando fazê-las ou convencê-las de pôr fim a esse litígio que se estende, dada a sua desnecessidade ou a possibilidade de um ajuste melhor. Lembrando que todo e qualquer acordo baseia-se na ideia de concessão recíproca, ou seja, nem eu saio ganhando 100%, nem a outra parte, né? Razão pela qual muitas saem insatisfeitas de eventuais transações feitas. Transação é um nome que muitas vezes recebe esse acordo, né? Então é o nome que se dá a esse contrato feito posterior ao acordo, é transação, ou então você homologa o acordo judicialmente, que é o que se faz na ata de conciliação. Então você tem o termo de conciliação, este é homologado pelo juiz. Então a conciliação ela tem uma intimidade longeva em termos históricos com o próprio judiciário. O próprio juiz ele é considerado um conciliador natural, ou seja, aquele que verificando o conflito verifica a forma mais simples de se resolver a questão sem a necessidade de produção de provas, perícia e eventual ocorrência de uma decisão de mérito, o que poderá favorecer a um e desfavorecer totalmente o outro. E isso é sempre levado em consideração quando se trata de conciliação. Então, aí, na verdade, a grande função do conciliador é tentar demonstrar às partes as vantagens de uma composição. Essa é a proposta efetiva da conciliação. Por isso que ela muitas vezes acaba numa única sessão. Ela não tem uma longevidade, até porque a ideia é tentar resolver da forma mais simples. Não deu, prossegue-se dentro da esfera processual. Tá, e a mediação? Pois bem, a mediação em caráter genérico ela é totalmente distinta. O mediador, existe até uma fala muito interessante que eu gosto muito, que diz que o mediador ele tem uma outra função distinta do conciliador, porque ele faz uma terapia do vínculo conflitivo. E é mais ou menos isso. O mediador ele está preocupado com o conflito, não com a solução. Ele vai dar a solução que for possível para o caso, mas a preocupação dele é na redução da esfera conflitiva. O mediador ele tem que ter um conhecimento, sim, das partes, conhecer o que cada um narra, e levar ou sugerir a essas partes, sempre na forma de perguntas e nunca de forma direta, propositiva, a possibilidade de um entendimento. Como? Pela redução do conflito. Portanto, aí muda totalmente a perspectiva. Parece uma diferença singela, mas não é, gente. Um está preocupado com o resultado, lá com a solução. Olha, a gente pode matar esse conflito dando essa solução. Perfeito, você mata o processo, pode gerar mais 3 pela insatisfação da solução dada. A posição do mediador é outra. Ele está preocupado com as partes e com a redução do conflito. Então ele vai fazer isso em 1, em 2 ou em 3 sessões, quantas forem necessárias,
para que as partes se convençam da necessidade do diálogo e da redução do conflito, né? O grande fruto da mediação, ainda que seja insatisfatório no que possa dizer respeito a um litígio, por exemplo, não foi possível chegar a um acordo. Tá, você já minimizou. Muitas vezes você fez uma composição de um lado em que houve essa permissão do diálogo e você começa a construir pontes. Portanto, a mediação ela não é indicada para todo e qualquer tipo de situação, e sim para essas situações de relação continuativa no tempo, de situações de relação continuada, sejam vizinhos, sejam parentes, uma empresa familiar, ou mesmo fornecedor e empresa, quando se trata de uma relação continuativa em que se pretende dar seguimento, a mediação se torna uma opção muito mais viável, vantajosa e eficaz que a própria conciliação. Então, quando a gente fala em formas adequadas, você tem que saber efetivamente quando se adequa. Quando cabe chamar uma conciliação e quando cabe chamar uma mediação. Você está preocupado com o quê? Com o tom exagerado do litígio, do conflito, da impossibilidade do diálogo? É hora do mediador entrar em ação. O conciliador não vai conseguir nada, as partes não querem um acordo. Então, aí, nesse caso, fazer uma audiência de conciliação é uma perda de tempo, no bom sentido, no sentido de que você não vai conseguir. E se sair algum acordo, a probabilidade de execução espontânea dele é mínima, né? Porque as pessoas quiseram muito mais fazer bonito, parecer bonito e mostrar como elas são grandiosas perante o juiz do que dar efetivo cumprimento, que é o que a gente tem, por isso que as execuções, os cumprimentos de sentenças estão se avolumando nos tribunais. Então, a opção pela mediação, ela também não é um apanágio para você aplicar em todas as hipóteses, não, né? É uma relação continuativa? Não, não é. As pessoas pretendem pôr fim à demanda. Então, a via adequada não é a mediação, né? Então, há que se saber primeiro o que você pretende. Se a sua preocupação é o conflito, vamos parametrizar esse conflito, colocar quem são as pessoas envolvidas, qual a extensão dele, estabelecer dentro dessa extensão o que é possível e o que não é, qual é o grau de insatisfação das pessoas e a necessidade de manter o diálogo entre elas. Nesse caso, você precisa de uma mediação, né? Não, o seu caso é uma discussão contratual em que você não quer mais trabalhar com aquela operadora, que é outra. Então, você está falando de conciliação. Por quê? Porque você vai por fim. Você nem conhece o outro, não há uma relação continuativa, não há por que crescer o litígio, a não ser pelo distrato dentro da própria demanda. Então, não há necessidade de mediador. Eu espero ter pelo menos ajustado esses dois parâmetros que eu entendo necessários, se fazer essa distinção entre o cabimento da conciliação e o cabimento da mediação. Não há uma vedação, não há um ditame legal